Se você tem uma Bíblia, abra do Salmo 121, do versículo 7. Vamos ler juntos? Vamos lá. O que é que diz? Digam comigo, vamos ler. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Amém? Podemos assentar. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu quero conversar com você nesta noite já e quero meditar com vocês sobre o Salmo 121. Eu já falei para vocês que são uma canção que o pessoal cantava, e essa canção era especial, era uma canção de romagem, né? Quando ia para a batalha, quando ia para a luta, quando ia enfrentar uma guerra, era o cântico que eles cantavam, né? O cântico de romagem, de romaria, sempre era cantado nesses momentos. Eu quero conversar com você e quero falar um pouquinho sobre um pastor que se chama Deus, ou que se chama Jesus, que tem muito cuidado com você. Aliás, a palavra pastor deriva de pasto, né? É aquele que leva você para o pasto e vigia você. Esse é o significado dessa palavra pastor. Pegando você por uma visão de ovelha, que o pastor, de fato, era das ovelhas. Era o que protegia, era o que vigiava, era o que guardava, era o que levava para o melhor espaço para comer. Porque ovelha, ela não tem nenhum sentido de proteção contra predador. Ela é uma presa fácil. E ela precisa do pastor para poder proteger. E nós somos classificados como ovelhas. E eu quero conversar com vocês sobre isso hoje, sobre esse versículo, para vocês entenderem o que é essa proteção de Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus deu essa inspiração para se cantar esse salmo. E ele fala de muitas coisas. E dentre as coisas que ele fala, que estão diretamente ligadas ao material, ao visível, ele entra nessa questão relacionada com a alma da gente. Parece assim que dentro de uma guerra, dentro de uma batalha, a sua alma ela é determinante para poder te dar ânimo, para te dar sentimento de vitória, ou quem sabe até mesmo aquele sentimento de derrota. Mas o que é a alma, né? Tem muitas definições sobre a alma. Eu estava lendo uma definição da filosofia, uma definição filosófica que diz o seguinte, que é um conjunto das atividades, a vida, pensamento e afetividade, sensibilidade, etc., entendidas como uma manifestação autônomo e parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Essa aqui é a definição filosófica com respeito ao que é a tua alma. E quando você vai ver a definição, você vai ver que filosofia mistura a alma da gente com o espírito da gente, diz que é uma coisa só, praticamente funde e diz que tanto a alma como o espírito é a mesma coisa. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia, ela distingue essas coisas. Ela diz que a alma é a alma e que o espírito é o espírito. A prova é que as duas palavras, elas têm definições no grego, o que prova então que Deus tem uma visão diferente daquilo que é a alma e daquilo que é o espírito. Eu já expliquei, por exemplo, que para vocês o espírito, na Bíblia, né, no original grego, é pneuma, que eu já expliquei para vocês aqui, né, que vem de ar, né, e eu peguei e expliquei. Esse é o nome espírito em grego, pneuma, é o nome. E falei para vocês, só recordar a mente de vocês, que geralmente tudo aquilo que a gente coloca ar dentro, usa essa palavra, deriva de pneu. Foi o que eu falei, o pneu do carro é chamado de pneu, por quê? Porque você injeta ar dentro. Quando a pessoa tem problema no pulmão, o que é pulmão? O pulmão é o lugar onde o ar entra, né? E ele está com o pulmão doente, a pessoa fala que ele está com pneumonia. E você vê que tudo que se refere a colocar ar dentro, leva essa palavra pneu, que deriva da palavra espírito, que significa exatamente pneuma. Isso quer dizer então que o espírito é alguma coisa que Deus sopra em você, o espírito de vida que está em você.
Eu peguei aqui um negócio que eu achei muito interessante. Um médico, como é o nome dele aqui, eu anotei aqui, americano, chamado Duncan McDougall, é o nome dele. Em 1901, ele resolveu pesar para ver se o espírito tem peso no corpo da gente. Ele no hospital de pessoas doentes, e essas pessoas eram doentes terminais. Todas as pessoas que estavam doentes terminais, ele colocou numa balança de precisão, para saber o que acontecia. E ele descobriu, por exemplo, esse Duncan McDougall, em 1901, que quando a pessoa morria, diminuía o peso em 21 gramas. E ele chegou à conclusão, nessa pesquisa que ele estava fazendo, que o espírito que está no teu corpo tem exatamente o peso de 21 gramas. Baseado na pesquisa que ele fez. No momento que a pessoa morria, automaticamente o peso diminuía em 21 gramas. Isso uma pesquisa feita com várias pessoas. Ele percebeu que 21 gramas sumia na mesma hora do peso da pessoa, no momento que a pessoa morria. E ele chegou então a ter essa conclusão que o espírito que está em você tem um peso, e o peso é de 21 gramas, disse ele. Isso é pesquisa científica, né? E a alma da gente, o que é? A alma, a filosofia diz que é a mesma coisa, mas vejam bem, para Deus é diferente. Para Deus é o centro das tuas emoções. É o lado que pode ser atacado seu. E quando o teu lado da tua alma é atacado, você perde a força, você fragiliza. Atacar a tua alma é simplesmente derrotar você, porque ataca o centro das tuas emoções, tu perde a capacidade de reação, tu perde a capacidade de reagir, tu pode ser dominado pelo sentimento de fracasso e derrota antes de enfrentar qualquer luta. E essa forma de tentar intimidar você para poder simplesmente sufocar a tua alma é uma ação muito maligna que vem para tentar simplesmente fazer você, na sua alma, definhar ao ponto de não se sentir em condições de se superar ou vencer determinada situação, pelo fato de estar com a alma abatida, como diz o Salmo. Porque está abatida, ó minha alma? Tem um salmo que fala assim. Quando a alma de uma pessoa fica abatida, ele simplesmente perde totalmente a capacidade de reação, de reagir. Ele é vencido em qualquer batalha. Por isso que nas guerras existem os meios psicológicos para tentar intimidar a alma das pessoas. Foi isso que o Golias tentou fazer com Davi. Quando viu Davi para lutar com ele e viu Davi pequeno, Golias usou da palavra de convencimento para tentar abalar o Davi e tentou atingir a alma dele, para que ele se sentisse derrotado antes de lutar. E diz a Bíblia que o Golias olhou para o Davi e disse: eu vou te matar, falou para ele. Vou acabar contigo. Vou te espedaçar, disse o Davi. O Golias: vou acabar com você. Vou pegar os teus pedaços, vou deixar os teus pedaços aqui espalhados no deserto para serem comidos pelos animais, pelas bestas feras. Garoto, você não tem nenhuma chance. Só que a alma dele estava protegida por aquilo que nós chamamos de fé. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a fé é um escudo. E se a fé é um escudo, é algo que protege de uma maneira muito específica a tua alma. E quando o Golias disse: vou te matar, vou acabar contigo, Davi não se abalou. Por quê? Porque a alma dele estava protegida pela fé que ele tinha em Deus, pela confiança que ele tinha em Deus. Sabe qual foi a resposta dele? Olha, falou Davi para o Golias, tu vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu tens desafiado. E fica sabendo que hoje o Senhor meu Deus te entregou nas minhas mãos. A Bíblia diz que ele só deu uma pedrada e o Golias caiu. Se ele não estivesse com a alma dele protegida pela fé,
ele ia se assustar, por quê? Porque ele estava diante de uma possibilidade de vitória, humanamente falando, improvável. Um homem de 3 metros de altura, acostumado a usar espada, a usar lança, que era matador quanto mais, o camarada era um tremendo no matador, tudo aquilo seria suficiente para ele chegar à conclusão: não tenho como vencer esse homem, e ficar completamente intimidado diante dele. Mas ele não se intimidou por aquilo que ele estava vendo, porque a própria Bíblia diz que quem vive pela fé não vive por aquilo que está vendo, vive pela fé e passa a acreditar num poder sobrenatural que não somente protege a sua alma, mas lhe capacita e lhe impulsiona a ir em frente e a obter as vitórias que precisa. Ele pegou, em vez de ficar com a alma abalado, o emocional abalado por conta das palavras do Golias, ele se protegeu na fé que ele tinha em Deus e contra-atacou com outras palavras, dando segurança e mostrando que a fé que ele tinha em Deus blindava o seu emocional de ficar com medo. Diga glória a Deus. Ele foi e venceu a batalha. O inimigo tenta abalar você assim, pelo emocional. Por isso que o Salmo diz: te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Porque nem sempre o mal vem com os ataques para te ferir no corpo. Vem para atingir a tua alma. E o que mais atinge a alma da gente são as palavras. É aquela pessoa que chega com você e diz: tu não é nada, que humilha você, que tenta tirar de você aquele sentimento de alguém que é capaz, e dependendo do que você escuta ali, de uma forma sistemática, você pode atingir a sua alma e se sentir derrotado pelas coisas que você ouve, pelos ataques que de repente se levantam contra você. Nem sempre são ataques físicos, são ataques verbais, palavras que tentam te jogar para baixo, palavras que tentam realmente deixar você prostrado, caído. Deus está dizendo que Ele vai guardar a tua alma para que ela não seja atingida. E alma para Deus é diferente de espírito. A palavra no grego para alma é psique. E espírito é pneumo, que prova que são duas coisas diferentes. E Deus está preocupado em fazer você ter uma alma saudável, preocupado em proteger você, porque na vida você vai vivendo várias situações da vida, onde você pode ficar abalado por uma série de questões que às vezes acontecem ao longo da vida de qualquer pessoa. E a intenção de Deus, quando Ele diz guardar a tua alma, é blindar o teu emocional, para que você não adoeça, para que você não se torne uma pessoa derrotada antes de lutar, nem um fracassado, mas alguém que se sinta sustentado pelo Deus que você acredita, que te reanima, que te sustenta, a ponto de você acreditar que você sempre consegue, porque você tem a força de um Deus todo-poderoso que te sustenta e que te ampara. Era isso que Deus queria dizer nesse versículozinho pequeno aí. Mas tem todo um contexto que Deus chamou a atenção das pessoas. Por quê? Naquela época, as pessoas viviam muito em guerras. Essas guerras convencionais mesmo. A vida era feita de guerra. Todo mundo tinha que ter um bom exército. Todo mundo tinha que ter um exército para se proteger. Porque até os amigos de repente se tornavam inimigos e vinham querer tomar aquilo que era teu. E geralmente as batalhas se desenvolviam por causa de água, lugar que tinha muita água naquela região, todo mundo já cobiçava. Ou por conta de terras férteis, que todo mundo queria terra fértil para poder plantar e consequentemente comer. E isso se tornava guerra. Quando uma nação percebia que aquela nação que tinha água e que tinha terras férteis era mais fraca do que eles iam lá para tomar o lugar, escravizar e ficar com as terras para fazer comida
e ficar com a água da qual eles precisavam. E por conta disso, o povo de Deus constantemente estava vivendo essas situações de guerras. E as situações de guerra, sejam elas quais forem, sejam convencionais, sejam essas guerras pessoais que você tem. Às vezes a guerra na tua vida está presente dentro da tua casa, está numa luta que você tem tremenda com o marido, está numa batalha que você tem ardorosa com um filho, com uma filha, com uma situação. Às vezes as guerras se estabelecem no ambiente de trabalho, na lei da sobrevivência, na necessidade de tentar se manter em determinados lugares. E você percebe que muitas vezes se desenvolve verdadeiros adversários querendo o teu lugar, querendo dar rasteira em você. E tudo isso se estabelece em guerras na vida da gente, que não são aquelas guerras convencionais das quais realmente nós podemos pensar. E às vezes essas coisas minam a tua alma. Problema familiar mina a alma da gente. Problema de relacionamento deixa a tua alma fragilizada. Uma luta dentro de casa deixa você totalmente vulnerável. Quando você está enfrentando guerra em casa, você fragiliza para todas as demais coisas com respeito à tua própria vida, porque você se abala. Não é fácil. Essas guerras ainda existem. Você não para dessa necessidade de se blindar. Porque sempre você vai estar dentro de uma situação da qual você vai ter algum tipo de embate, alguma situação de confronto, mesmo que você não queira. Às vezes você, quando percebe, está dentro dessas situações que você não queria estar. E é necessário você estar preparado, estar blindado e estar confiando naquele que está contigo para poder proteger você. Mas nesse caso a guerra era convencional. E geralmente o inimigo vinha, e toda guerra ela é desgastante. Seja ela qual for, ela fragiliza, ela desgasta a alma do ser humano. Os confrontos abalam qualquer um. E Deus então começou a falar para o seu povo, no Salmo 121, alguma coisa relacionada à guerra. Ele queria dizer o seguinte: olha, eu vou estar com vocês na batalha de vocês, dizia Deus. Eu vou estar com vocês na guerra de vocês. Quando vocês estiverem numa situação complicada, que você perdeu a capacidade de gerenciar os seus conflitos e as suas guerras, eu quero ensinar vocês como é que vocês têm que fazer. Naqueles momentos que você percebe que você está dentro de um conflito e você perde a capacidade de gerenciamento, de administrar o conflito que você está. Quando uma pessoa perde a capacidade de gerenciar o conflito, a única defesa que ele vai ter dentro do conflito é de gritar muito. Ele vai gritar, tentar intimidar, mas ele também vai ser intimidado, e aquilo ali só se potencializa e todo mundo fica doente por conta de uma situação desse tipo. As pessoas adoecem e não resolvem suas questões. E Deus disse: pois é, quando vocês estiverem sozinhos, que perceberem que vocês estão dentro de uma situação de guerra e de conflito, que vocês perderam a capacidade de resolver ou de gerenciar, eu vou dizer para vocês o que é que vocês têm que fazer. Aí Deus deu inspiração ao salmista, que fez a música e deu para eles a primeira saída, para que eles percebessem o que deveriam fazer quando se sentissem sem saída, quando se sentissem sem a capacidade de solução de uma questão de problema, de guerra ou de conflito. Diz o Salmo no versículo 1: eleva os meus olhos para os montes. Qual é a segunda palavra? É uma pergunta: como? De onde me virá o socorro? Quantas vezes você já parou e pensar: como é que eu vou poder ser ajudado nisso aqui? De onde é que vem o meu socorro nessa situação, nesse problemão que eu estou vivendo? Quem é que pode me socorrer? E aqueles momentos que você está no cerco. Isso aqui
se referir exatamente a um cerco total. É quando alguém chega que está cercado pelo inimigo, que ele olha para um lado não tem saída, que ele olha para o outro lado não tem rota de fuga. Ele está cercado e aparentemente destruído e sem saída e sem um plano B diante de um cerco de uma guerra. Deus está dizendo para você que quando você se sentir assim, para você olhar para o alto, diga glória a Deus. Você olha para o alto e se faz a pergunta: quem é que pode me socorrer? Quem é o meu socorro? Aí Deus dá a resposta para ficar no teu coração: o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso quando você não tem solução, quando você não tem plano B e não tem rota de fuga, a Bíblia diz que o socorro tem que vir de Deus. Aí Deus começa uma série de colocações, e todas essas colocações feitas por Deus têm um propósito de tentar o quê? De tentar te colocar para cima, de colocar fé no teu coração, para estabelecer uma blindagem em você, dentro de uma situação de guerra, dentro de uma situação de conflito, para tentar dizer o seguinte: você está tendo apoio, você não está sozinho, a batalha pode estar dura, pode estar extremamente difícil, mas você tem um apoio, tem um companheiro que vai estar do teu lado, e esse companheiro está atento, ele não cochila, ele não dorme, ele não fica desatento, ele não tosquenejará. O que é tosquenejar? É quando a pessoa dá uma cochilada e volta, que nem isso acontece, que ele fica o tempo todo atento para poder criar possibilidade da tua vitória no meio das tuas guerras e das tuas lutas pessoais. E ele vem, começa a dizer o quê? O Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí vem: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Se você quiser estar dando uma vacilada, quiser arriar, quiser prostrar, por se sentir extremamente ameaçado e incapaz de enfrentar o que você está enfrentando, Ele está dizendo aqui que Ele vai conseguir manter você de pé, vai conseguir sustentar o teu pé, para que você fique de pé, para poder presenciar o que Ele é capaz de fazer em favor da tua vida. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E depois que Ele fala, não permitirá que os teus pés vacilem, Ele vem, Ele não cochila, não dormita aquele que te guarda. Aquele que guarda você, Ele não vai cochilar não. Ele vai estar atento com você no meio da batalha. É certo que ele não cochila e nem dorme, o guarda de Israel. Aí ele pega, vem e diz: olha, põe na tua cabeça isso. Você é guardado. O Senhor é quem te guarda, diz o Salmo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O que é isso? Sombra e direita. Direita é o lado destro da mão. Quando você sofre qualquer ataque, a primeira reação que você tem é de colocar, se você é destro, colocar a mão na frente. Se alguém vir querer bater em você com um cano de ferro, a primeira coisa que vai ficar na frente é a tua mão, para poder você tirar com a mão e defender com o seu braço. Deus está tentando dizer para você que Ele é a tua defesa, Ele é a tua direita. Mas Ele diz também que Ele é a tua sombra. O que Ele fala que Ele é a tua sombra? Para tentar mostrar para você uma coisa: para onde você vai, a tua sombra vai contigo. Se você para, ela para. Se você vai, ela vai. Olha bem aqui a minha. Se você volta, ela volta. Se você parou aqui, ela para. Deus está dizendo que Ele é assim contigo. Onde você vai ou aonde você vai, Ele vai junto. Se você para, Ele para. Onde você estiver, Ele vai estar ali, porque Ele é a tua sombra. Diga glória a Deus. Depois que Ele falou isso, Ele diz: olha, de dia não te molestará o sol. Deixa eu ver se é isso. Sim.
pode ser de noite, pode ser de dia, não importa. Ele está cuidando de você, para que nenhum desses momentos você seja molestado. É o que diz aqui. Molestar é prejudicar, causar dano. Aí depois ele vem, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal. Aí vem no verso que guardará a tua alma. Se preocupa com o teu emocional. Ainda mais se ele perceber que você desequilibra a face, que qualquer palavrinha é o suficiente para te jogar para baixo. Ele não quer que você seja assim. Ele quer que você seja uma pessoa estruturada e preparado para a paulada. Quando vier a paulada, você resiste e sabe o que? Dá a volta por cima, porque você tem um Deus que te sustenta e que muda as situações, e você acredita nisso. Ele quer que a tua alma esteja protegida por Ele nesse sentido. Ele quer guardar a tua alma. Ele quer que o teu emocional seja intacto. Ah, mas às vezes a nossa alma é tão frágil, qualquer coisa nos joga para baixo. Qualquer coisa tira o nosso ânimo. Qualquer coisa deixa a nossa alma fragilizada. Qualquer coisa nós queremos desistir. Deus não quer, porque você, segundo a Bíblia, é uma pessoa de Deus. E as pessoas que são de Deus, sabe que a Bíblia diz? Que Deus forja em você um espírito de vencedor. Diga glória a Deus. Sabe o que diz aí? Que todos nós, vê o verso aí, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que é vencedor? Você lembra ainda? O que é vencedor? É o que vence a dor. Só é vencedor quem vence a dor. A dor às vezes vem por conta de desencontros, a dor às vezes vem por conta de perdas, e tem tanta coisa que pode gerar dor para a gente. Mas a Bíblia diz que Deus forja em você a capacidade de vencer as dores, aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que te atinge, que fragiliza. Deus forja em você a capacidade de um vencedor, e quando Ele forja em você, você se torna capaz de vencer todas as dores que se levantarem contra você. Essa é a intenção de Deus. Deus não quer que você seja fraquinho, porque o mundo que você vive é cruel. O mundo que você vive bate sem piedade. E você tem que se manter de pé. E a proposta de Deus é exatamente essa. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, no caso Jesus. Nós somos mais do que vencedores, Ele nos capacita para isso. E dentro do Salmo Ele está dizendo exatamente isso, que Ele protege a tua alma, para que você esteja capacitado com respeito a isso que eu estou falando para vocês. Depois Ele vem e diz: o Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Entrando ou saindo, Ele vai estar guardando você, não só naquele momento, mas para sempre. Por quê? Porque Ele tem uma aliança com você. Então, nesta noite, eu quero terminar essa minha pregação para dizer para você o seguinte: Deus quer blindar você. Eu não sei se você é daquele tipo que tudo se abala, tudo quer desistir, tudo quer entregar os pontos, quer se dar por vencido antes de lutar, antes de reagir. Deus está dizendo que não, que Ele guarda a tua alma para você não se abalar, para você não sucumbir no meio da batalha, porque Ele precisa que você esteja de pé, porque só estando de pé você vai ser capaz de presenciar os livramentos e as vitórias que Deus tem para aqueles que confiam na sua promessa e na sua palavra. Então permaneça de pé, permaneça sustentado. Por quê? Porque você tem um Deus
que sempre vai guardar o teu emocional, que sempre vai guardar a tua alma. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar?